A vida de Jesus, o grande rei Jesus Cristo, foi o grande profeta. Para os cristãos, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio ao mundo para pregar o Evangelho. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem do tempo a partir de seu nascimento. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, cidade da Judéia. Filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que segundo o dogma cristão foi concebida pelo Espírito Santo, nasceu no final do reinado de Herodes I, que terminou em 4 a.C., ano de sua morte, quando Roma dominava a Palestina. A data do nascimento de Jesus é uma incógnita. 25 de dezembro era a data em que os romanos celebravam sua festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento, desde o início da civilização. O dia em que Jesus nasceu não consta na Bíblia, foi uma escolha da Igreja. 6 séculos depois, para coincidir com as festas de fim de ano, a semana entre o Natal e o Ano Novo. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento, e escritos originalmente em grego, em diferentes épocas, pelos seguidores dos discípulos Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém porque na época o imperador Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Dessa forma, todos deveriam retornar à cidade de origem para se alistar. Como a família de José era de Belém, ele voltou para sua cidade levando Maria já grávida. No relato de Mateus, José soube em sonho que Maria, mãe de Jesus, daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma casta de sábios da Pérsia, seguiram uma estrela que os conduziu a Belém. Então Jesus foi levado pela família para o Egito. Em seguida, foi morar em Nazaré, na Galileia. Essa fuga para o Egito, segundo relata Mateus, foi para escapar de uma sentença de morte anunciada por Primeiro, que ao saber do nascimento do Filho de Deus, manda matar todas as crianças de até 2 anos nascidos em Belém. Jesus passou a infância e a juventude em Nazaré, na Galileia. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém para celebrar o Pessach, a Páscoa judaica. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram durante 3 dias e decidiram voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo com os sacerdotes. Segundo Lucas, todos que o ouviam se admiravam com sua inteligência. Com 13 anos, Jesus celebrou o Bar Mitzvah, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. No Evangelho de Marcos, o mais antigo, Jesus é chamado de Tecton, que no grego do século I se referia a um pedreiro. Os Evangelhos de Marcos e Mateus citam que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs, não nomeadas. Segundo a historiadora Paula Fredriksen, da Universidade de Boston, os 4 irmãos de Jesus tinham o nome de fundadores da nação de Israel. Seu próprio nome em aramaico, Yeshua, recordava o homem que teria sido o braço direito de Moisés e liderado os israelitas no êxodo do Egito. Há um consenso entre os pesquisadores que aos 20 anos Jesus seguia a seita dos essênios, uma entre tantas outras que os judeus se dividiram para ir contra os romanos, uma vez que Pôncio Pilatos, que assumiu o governo da Judéia, desdenhava da fé dos judeus por acreditarem em um Deus único. Existe semelhança entre a seita dos essênios e a que Jesus fundaria. Ambas viviam sem bens privados, em regime de pobreza voluntária e chamavam Deus de Pai. Essa hipótese foi reforçada com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947. Eles continham detalhes de uma comunidade ligada aos essênios. Os escritos sagrados relatam que João Batista pregava mensagens de arrependimento e transformação, e usava o batismo como forma de purificar seus seguidores, que deveriam confessar seus pecados e fazer votos de uma vida honesta. Jesus, já adulto, por volta dos 30 anos, aparece nas Escrituras pedindo a João para ser batizado. Depois de purificado nas águas do Rio Jordão, Jesus parte para sua vida de pregações e milagres. Tal como João Batista, Jesus via o mundo dividido entre forças do bem e do mal, e que Deus logo viria intervir para acabar com o sofrimento.
Ambos, segundo pesquisadores, eram profetas apocalípticos. Jesus, já com seus 12 discípulos, em plena pregação, recebeu a notícia da morte de João Batista, ordenada pelo rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, em vingança pela atitude de João haver condenado publicamente o rei, que havia violado o 10º mandamento da lei judaica. Mateus relata que Jesus retirou-se para um lugar deserto e o povo saiu em sua direção. Logo em seguida, Jesus realiza o milagre dos 5 pães e dos 2 peixes, matando a fome da multidão de seguidores. Jesus rumou com seus discípulos para o Templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ao entrar, foi aclamado como Filho de Deus. Logo que chegou, causou tumulto, destruindo barracas que estavam na frente do templo, usadas para trocar moedas estrangeiras dos romeiros por dinheiro local, cobrando comissão. Era ofensa praticar comércio em pleno templo. Jesus celebrava a Páscoa com seus apóstolos, a última ceia, quando anunciou que seria traído por um dos presentes, Judas Iscariotes. Na mesma noite, Jesus segue para o jardim de Getsemane, na encosta do Monte das Oliveiras, para orar, em companhia de São Pedro, São Tiago e João Evangelista. A traição de Judas foi confirmada. Por 30 moedas de prata e um beijo na testa, Jesus foi revelado e preso. Os soldados levaram Jesus para o encontro de Caifás. Jesus foi acusado de desordem no templo e, quando confirmado que era o Filho de Deus e Rei dos Judeus, foi acusado de blasfêmia. Em seguida foi levado à presença de Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Depois, por ser da Galileia, foi levado a Herodes filho, que governava a Galileia. Herodes zombou de Jesus e o devolve a Pilatos. Levado para a punição, Jesus carrega sua cruz, é crucificado, morto e colocado em um túmulo fechado com uma grande pedra. Os evangelhos contam que, em visita ao túmulo, Maria encontra a pedra aberta e o sepulcro vazio. Depois, Jesus teria aparecido a Maria confirmando sua ressurreição. Vários relatos contam a ascensão de Jesus. Marcos e Lucas relatam que, depois de ter se encontrado com seus discípulos, Jesus sobe aos céus e se assenta à direita de Deus. Se você gostou dessa linda história, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.